características fisiológicas e adaptações dos seres vivos nos diferentes ambientes da Terra, a evolução das plantas e a conquista do ambiente terrestre. Segundo as hipóteses mais aceitas, as plantas atuais, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, descendem de formas ancestrais das algas verdes unicelulares. Essa relação de descendência entre as algas verdes e os vegetais é evidenciada pelo fato de ambas possuírem clorofila A e B, armazenarem amido como reserva de carboidratos e terem paredes celulares rígidas, compostas por carboidratos. Com a abundância de energia luminosa, carbono, hidrogênio e oxigênio, substratos necessários à atividade fotossintética, havia a proliferação de colônias de organismos fotossintetizantes. Entretanto, como os sais minerais são escassos nos oceanos abertos, as gigantescas colônias de algas rapidamente esgotavam nas regiões de oceano em que se desenvolviam essas importantes substâncias para atividades metabólicas de todas as células. Os oceanos abertos são pobres em sais minerais, mas as regiões costeiras contam com águas com maior suprimento dessas substâncias, como nitrato, fosfato, cálcio e outros minerais. Esses sais minerais são trazidos por rios e outros corpos d'água, graças ao processo de erosão das montanhas e dos solos. Há centenas de milhões de anos atrás, pela presença de substratos e de ambientes diferenciados, rochas, fendas, as regiões costeiras e as praias turbulentas devem ter sido um meio propício para o desenvolvimento e diversificação dos primeiros organismos multicelulares fotossintetizantes. No ambiente agitado pelo movimento de ondas e colisões contra rochas, a presença de paredes celulares deve ter se constituído uma característica favorável aos seres vivos que apresentavam tal especialização, pois ofereciam melhor sustentação e proteção contra choques mecânicos. Seres fotossintetizantes que apresentavam rizoides, estruturas especializadas na ancoragem dos seus organismos às superfícies rochosas, conseguiam se desenvolver melhor nesse ambiente sujeito à turbulência. Os organismos fotossintetizantes multicelulares tinham condições favoráveis para a produção de matéria orgânica e, com isso, para o aumento do tamanho corporal. Entretanto, esse aumento de tamanho era limitado. Essa limitação no crescimento foi superada por organismos que contavam com grupos de células ou tecidos especializados no transporte de substâncias. Essas substâncias podiam ser transportadas de regiões fotossintetizantes até partes mais internas de seus corpos. A conquista do ambiente terrestre foi o próximo passo na evolução das plantas. O ambiente terrestre tinha muito a oferecer aos organismos fotossintetizantes recém-chegados, pois a luz é abundante, oxigênio e gás carbônico estão disponíveis mais facilmente e o solo é rico em minerais. Porém, a disponibilidade de água do ambiente terrestre é limitada e pode explicar a distribuição dos grupos de plantas atuais na superfície terrestre. As briófitas são mais frequentemente encontradas em ambientes úmidos. Elas dependem muito da água, pois não possuem estruturas ou tecidos que diminuam a possibilidade de desidratação. E ainda, elas não têm tecidos que permitam a distribuição eficiente de substâncias, necessitando fazer esse transporte por difusão. Esse fator restringe o habitat e limita o porte desses vegetais, sendo que todas as briófitas são plantas pequenas. Além disso, essas plantas precisam de água para o transporte dos gametas masculinos até os gametas femininos.
As pteridófitas apresentam características que evitam a desidratação e que permitem um transporte mais eficiente de substâncias. Essas características permitiram que esses organismos ocupassem espaços menos úmidos e mais diversificados, e também propiciou que pudessem atingir um porte maior. As pteridófitas dependem da água para o transporte dos gametas masculinos. Por isso, em condições naturais, elas são encontradas em ambientes com boa disponibilidade de água. As gimnospermas e angiospermas, devido a características que diminuem a desidratação, permitem um eficiente transporte de substâncias, o que as tornam independentes da água para a reprodução. Com isso, representantes desses dois grupos de plantas conseguiram expandir sua distribuição por todo o planeta e atualmente compõem as florestas do planeta.